Oi gente, tudo bem? Eu sou Chiara Bosetti e a gente está começando aqui um vídeo novo nessa temporada sobre a história da pintura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as manifestações que aconteceram na Grécia, né? A gente, quando escuta falar em Grécia, acha que tudo é a mesma coisa. O que acontece é que a Grécia é feita de várias regiões e no início de tudo não tinha esse nome Grécia, né? Cada lugar era um lugar que tinha uma manifestação artística próxima. A gente vai ver que muitas das coisas egípcias influenciaram também algumas coisas dessas culturas gregas que vieram um pouquinho depois. Mas se a gente botar na balança, são culturas que começaram muito próximas até, né? A gente vai ter as ilhas, né? Em algumas ilhas já se desenvolvendo mercantilmente e passeando ali por aquela região e chegando, né, até o norte ali da África, pertinho do Egito. Bom, a gente chama esse momento, né, de culturas egeias da Idade do Bronze. A gente está bem longe, viu? Mais ou menos em 3.000 a 1.100 anos antes de Cristo, né? São manifestações bem antigas que a gente vai ver ali. E a gente vê que nessas manifestações a gente vai ter um pouquinho mais de esculturas acontecendo do que propriamente a pintura. Então fica um pouco difícil da gente resgatar esse momento por conta disso. A gente vai ver mais miniaturas e acontecendo do que as próprias pinturas. Mas a gente tem algumas notícias de afrescos, né? Deixa eu mostrar aqui alguma coisa para vocês. Aí esses afrescos aqui de 1500 a 1450. Olha só que bonito. São golfinhos, né? Parece uma estampa. E aqui também tem um desenho de uma manifestação folclórica, vamos dizer assim, de um movimento. Não é uma dança, não. É era tipo uma disputa, né? As pessoas andavam aqui em cima do touro, olha só, né? Ou tinha que dar uma cambalhota no touro, algo próximo disso aqui. E essa manifestação cultural ficou presa aqui nesse afresco. Agora vejam só, a gente tá vendo aqui duas pessoas, né? Uma bem branquinha e outra mais morena, né? Essa mais avermelhada aqui. Esse era o modo como se representavam homens e mulheres. As mulheres eram mais claras e os homens eram mais morenos. A gente vai ter isso acontecendo também depois, né? Essa coisa foi absorvida, né? Por quem foi que absorveu bastante da cultura grega? Foram os romanos, que vieram depois. Então a gente vai ver muita reprodução da ideia grega de cultura dentro das próprias manifestações culturais romanas. E eles colocavam que essa manifestação, né, a pessoa mais escura, mais clara, mais porque umas ficavam mais em casa, menos sol, e os outros iam mais ao sol. Enfim, a gente vai ter também máscaras mortuárias e coisas assim. Então a gente vai ter a cultura grega expandindo e trabalhando, mas cada local ali, cada região vai ter a sua particularidade, tá? Então, quando a gente fala de Grécia, na verdade, a gente está falando de um ponto específico na época, quando a gente fala, Grécia Antiga, qualquer coisa assim, tudo que a gente até volta para essa palavra, a gente está falando dos helenos, que foram um povo ali grego, entre todos aqueles outros, que tiveram uma cultura que chegou até a gente, com muita força. Então, quando a gente falar de Grécia, a gente está falando muito mais dessa cultura dos helenos do que exatamente de todas as ilhas que estavam ali, que eram regiões próximas, que tinham um intercâmbio cultural, mas é só para lembrar que a gente chegou com mais força até a gente, esses aí que são os helenos, tá? E aí, quando a gente vê aquelas esculturas gregas maravilhosas, muito bem feitas, vão ser mais desse povo heleno do que exatamente de tudo que a gente já viu. E é uma cultura que é muito longa, gente. Ela se desenvolveu durante muito tempo. Aqui, olha só que coisa interessante, tem uma foto aqui bem legal. A gente vai ver, na verdade, só um parêntese. Quando a gente vai falar de pintura grega, a gente realmente não vai ver essa manifestação muito forte. A gente vai ver muito mais as pinturas feitas nos vasos, em objetos utilitários do dia a dia. E o engraçado é que esses objetos às vezes vinham com uns avisos assim, né? Tenho aqui um copo e esse copo é muito interessante. Deixa eu mostrar aqui essas fotos para vocês. Esse copo aqui, né? É um copo que era servido na festa. E aí a capa caiu.
Olha só com o meu fascículo, de tanto que eu mexo, a capa caiu. Bom, e aí a gente tem algumas imagens interessantes nesses objetos utilitários. Tem um aqui que é para você lembrar bem do que você está fazendo. Olha só, isso aqui é um copo, né? E no fim desse copo tá a pessoa que tá vomitando mesmo, né? Ele tá aqui para lembrar no fim da sua bebedeira, na hora que você tá bebendo pra caramba, é para você lembrar que depois que você beber muito, você pode passar mal. E esse desenho tá no fim do copo. Então a gente vai ter muito disso acontecendo nas imagens, né? Nessa cultura imagética grega. Vai estar essa ideia assim de sempre um aviso, uma anedota, uma parábola, uma conversa com quem tá ele lá se relacionando. Seja, a gente tem que lembrar que os gregos falavam bastante, eles tinham esses encontros, né, ao ar livre para poder falar. Logo, todo pensamento filosófico vai começar lá. Então a gente tem que lembrar que é uma nação que tem essa ideia de educação e didática muito forte. Agora, a imagem que eu queria mostrar é o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, uma quase que... Vamos lembrar que em arte não tem evolução, mas o que a gente vai ter são manifestações diferenciadas, né? E essa questão escultórica é muito legal. Isso aqui, ó, é muito da influência egípcia. A gente vai ter essas esculturas egípcias com um pé para frente, outro para trás, porque era até então o modo como as pessoas antigamente conseguiam fazer um equilíbrio desse material que é pesado, gente. Não é que eles não sabiam fazer isso, é que a tecnologia que eles podiam naquele momento não dava suporte para fazer isso, dava suporte para fazer isso aqui. Quando os gregos começaram suas manifestações também com esse intercâmbio cultural, a gente vai ver um influenciando o outro. Então as primeiras representações vão ser assim mais durinhas, as outras representações um pouquinho mais quebradinho, ó, já tem assim uma ideia de quebra aqui do quadril, uma cabecinha um pouco mais pro lado, um cabelo um pouquinho mais curtinho, ó, que não precisava já prender tanto o pescoço assim na construção aqui, né, na escultura, até que eles conseguem um pleno movimento do processo. Essas esculturas aqui que a gente vê que fala tudo de Grécia, é que a gente vai ver muito mais manifestado nesses povos helenos, que vão estar conseguindo fazer melhor isso por conta de um monte de coisas que vão acontecendo dentro da própria cultura e das manifestações, além dos próprios estudos e das tecnologias que vão avançando também. A gente tem que lembrar que todos os artistas, sejam quais eles que estão ali, vão estar sempre um pouco reféns de seu tempo, né? Eles podem até ter vontade de fazer outras coisas, mas enquanto a tecnologia não permite, aquilo fica muito mais difícil. Então, toda vez que a gente olhar para o passado, a gente não pode olhar com os nossos olhos de hoje achando que eles não tinham possibilidade de fazer porque não sabiam ou porque não eram inteligentes o suficiente para fazer. Esse movimento a gente tem que tirar da nossa mente. Eles faziam o melhor que eles tinham com o que eles poderiam fazer naquela época. Então, quando a gente olha para o passado e vê, a gente tem que ver quanto esforço teve ali, quantas ferramentas rudimentares eles tinham ali para fazer o melhor que eles puderam fazer. E às vezes, se a gente fizer isso hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, será que a gente é capaz? Eu ainda fico me perguntando isso. Bom, mas enfim, a gente não vai ter tantas pinturas assim, essas manifestações pictóricas dentro desse processo todo em que a gente vai chamar de Grécia Antiga, não eram tão comuns assim. A gente vai ver muito mais a escultura, a gente vai ver mais esses objetos utilitários. O que a gente vai ver mais pontualmente agora, esses afrescos que a gente viu lá nesse início, né? Em outras, aqui eles chamam esses afrescos que eu mostrei, são afrescos do Palácio de Knossos, em Creta, né? E eles já tinham ali algumas representações, a gente vai ver isso muito mais acontecendo na própria cultura romana. Eles faziam um pouquinho mais desses desenhos, né? Então, se você gostou dessa pinceladinha, desse momento assim, de suspiro no seu dia, só para você dar aquela viajada mentalmente e gostou mais, eu sugiro que a gente depois, mais à frente, fale um pouquinho mais disso aqui, mas se você gostou, existem inúmeros livros de história da arte que vão estar contando para você um pouquinho mais sobre a história da cultura grega, romana, egípcia, das pinturas parietais. Tudo aqui, gente, é uma gotinha de um mundo imenso e vasto que a gente pode se debruçar e estudar cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compartilhe ele com seus amigos, compartilhe, dê os likes todos, os sininhos, aperte tudo que você puder apertar para que a gente possa cada vez mais fazer conteúdo bacana e de qualidade para vocês aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!